Você tem utilizado as plantas no seu restaurante? Se você ainda não está utilizando plantas, vegetação, presta muita atenção, porque as plantas elas têm um poder de trazer qualidade de vida, bem-estar e acolhimento de uma maneira que vocês não imaginam. Inclusive, existem estudos científicos que mostram o poder das plantas quando as pessoas estão em contato em um ambiente que possui plantas. Existem estudos na área corporativa, na área da qualidade de vida. Inclusive, na corporativa, tem estudos que mostram que quando a pessoa está trabalhando em contato com a vegetação, em contato com plantas, ela aumenta cerca de 20% da sua produtividade. Agora imaginem o poder que as plantas têm no seu restaurante. O quanto você pode estar proporcionando uma experiência incrível e um acolhimento e bem-estar para o seu cliente na hora em que você está atendendo ele no seu ambiente. E aqui eu tenho muitas plantas e muitos vasos, é o que eu uso normalmente nas decorações. E eu quero te mostrar quais são as melhores plantas que você pode estar utilizando, como você pode montar um arranjo aí no seu restaurante, quais são os tipos de vasos, os tamanhos dos vasos, de que forma você pode estar combinando os tipos de plantas com os tamanhos dos vasos. E eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo completo, você vai conseguir montar qualquer arranjo no seu restaurante e saber de que forma utilizar cada um deles. Vamos comigo? Então, eu trouxe aqui uma variedade super grande de plantas que eu costumo usar e vários tamanhos de vasos. E aí talvez você deva estar se perguntando, mas aonde eu posso utilizar? Gente, vocês podem utilizar em praticamente todo o restaurante plantas. Quanto mais vegetação a gente tiver, melhor vai ser o acolhimento e o bem-estar dos clientes. E aí existem regras que a gente não pode usar plantas naturais em determinados lugares no restaurante. Plantas artificiais é permitido em alguns lugares. Então aqui eu trouxe somente plantas artificiais porque fica mais fácil para mim ilustrar e mostrar para vocês. Mas sempre que possível, utilizem plantas naturais, porque com certeza a planta natural ela é muito mais acolhedora, muito mais aconchegante. Mas aqui a gente vai trabalhar com artificial justamente pela praticidade. E talvez você também não tenha alguém para cuidar das plantas. Muitas vezes a sua rotina é muito acelerada. E eu prefiro utilizar as artificiais do que não utilizar nenhuma. Porque eu acredito muito que as plantas elas fazem muito sentido dentro de um ambiente. E aí, existem vários tipos, vários formatos de vasos que você pode estar empregando. Quando você tem um ambiente de estar, né, por exemplo, a sua recepção ou até mesmo o seu caixa, onde o seu cliente só vai fazer o pagamento, ou alguns ambientes, algumas paredes que você venha a utilizar mobiliário, que você tem prateleiras ou que você tenha um aparador, você pode estar utilizando nesses lugares as plantas maiores, porque dificilmente você vai conseguir ter uma planta muito grande na mesa que você serve para o seu cliente. Porque antes de você pensar em colocar uma planta na mesa, é muito importante você pensar no espaço que você precisa para colocar o seu prato, né? Para colocar o prato da pessoa, os talheres, os copos e os alimentos que vão ser servidos. E aí também é muito importante você pensar como é a sua maneira de servir. Existem restaurantes que trazem o prato pronto, né, empratado, que a gente chama. Então, o que a pessoa vai estar precisando naquela mesa? Ela vai ter o soplá, talvez, o prato, os talheres e o copo. Daí, de repente, você trabalha somente com refrigerante, água, cerveja, ou talvez você tenha vinho, espumante. De repente, você trabalha com os baldinhos, ou não. Então, tudo isso vai interferir no tamanho dos vasos que você vai estar utilizando. Quando o restaurante tem um atendimento de trazer as comidas em travessas, em pratos, muitas vezes você tem que aí economizar na planta porque acaba não tendo muito espaço para ela. Mas também é legal você pensar em sempre ter algum tipo de decoração na mesa. Mesmo que talvez você tenha que tirar, eu sei que não é algo muito prático, mas dependendo, é possível, né, você retirar a decoração, ter de repente um aparador próximo das mesas, retira a decoração, serve os pratos. Ou realmente ser algo menor
que você pode estar colocando pro ladinho, né, e servindo aí os pratos. Então, muita atenção ao tipo de pratos e como você serve no seu restaurante. Isso vai sim influenciar muito no tamanho dos vasos que você vai utilizar. Vamos começar então pelos maiores? Eu separei aqui alguns vasos maiores que eu quero mostrar para vocês, que é o que você pode estar usando em ambientes como a recepção de vocês, como no próprio caixa, né, num local de decoração mesmo, como um aparador, uma parede. E aí, eu tenho aqui algumas peças que são maiores, que eu quero mostrar para vocês, como vocês podem estar compondo. Também tem essa daqui. Bom, esses vasos mais gordinhos, olhem, esses vasos, eles costumam ficar muito bem com plantas mais baixas. Ó, esse aqui também é um vaso, né, ele é larguinho, ele é bem gordinho, mas ele é baixinho. Esse aqui é mais baixinho ainda, mas ele é bem gordinho. Então, esses vasos aqui, é legal vocês utilizarem plantas menores. Esse daqui, que é um tubinho, ele já fica muito bem com plantas maiores. Então, por exemplo, essas plantinhas aqui, que são verdinhos, eles são mais baixinhos, percebem? Então, nesses vasinhos menores, eles costumam ficar muito bem. Olhem só, eles compõem. É super importante você pensar sempre na altura da planta com relação à altura do vaso, para não ficar desproporcional. Quer ver? Olhem só se eu pegar uma planta maior. Vou pegar o lírio aqui, mas, claro, eu não iria utilizar o lírio como um todo. Mas digamos que eu utilize o lírio, né, uma parte dele. Observem como não fica interessante, porque fica uma parte muito alta e um vaso muito baixinho. Então, compor essa proporção, né, entre vaso e a planta é super importante na hora de pensar. Então, esses vasos maiores, eles ficam bem para decoração. Agora, os vasos menores, eles vão fazer mais sentido na mesa dos clientes, porque vai ser mais fácil de você acomodar eles. Então, por exemplo, a gente tem esse vasinho aqui, que ele é um vasinho quadradinho, ele é um pouquinho profundo, mas não é muito. A gente tem os formatos redondos também, que são bem legais. A gente tem esses menores. Olhem só, esse aqui é de louça, esse aqui já é metalizado. Então, esses vasinhos pequenininhos, vocês podem inclusive usar eles para vela. Então, podem colocar uma plantinha em uma velinha na outra. A gente tem também esses modelinhos quadradinhos, que são menores, ficam um pouquinho maior que esse, né? Menor que esses aqui. Fica aí um meio termo. E dependendo do tamanho da sua mesa, da forma como você serve, você já consegue usar alguma coisa um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais altinho, de repente, ou um pouquinho mais gordinho na largura, né? Fica super bacana. Agora vocês talvez estejam se perguntando, mas que cor que eu vou usar, né? Que tipo, por exemplo, aqui eu tenho o branco, eu tenho ele em bronze, eu tenho ele no dourado, eu tenho ele no cinza, no rosé, no rosa mais forte, né? Tenho no prata. Então, gente, tudo vai depender das cores que você está utilizando no seu restaurante. Normalmente, a gente escolhe uma cor, seja ela colorida ou uma cor neutra, como branco, cinza, preto, e a gente sempre utiliza cores de metal, né? Então, a gente sempre puxa ou para o prata, ou para o dourado, ou pro bronze. É legal vocês pensarem, escolherem um tipo. Talvez vocês pensem, mas tem muita gente que usa tudo misturado. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu procuro usar, se eu tô usando bronze, eu uso só o bronze. Se eu tô usando prata, eu uso só prata. Então, eu prefiro dessa forma. Mas não é uma regra. Hoje, na arquitetura, na decoração, tudo é possível. Então, vocês podem estar misturando os elementos, sim, se vocês acham pertinente. Mas então pensem nas cores predominantes do restaurante de vocês. Se vocês já estão usando, por exemplo, vermelho, amarelo, laranja, talvez você ir para o prata
ou até mesmo para o concreto ou para o branco, vai te ajudar a quebrar um pouco aquelas cores que são fortes. Se você está usando cinza, preto, bege, você pode tanto ir para o prata como para o dourado e para o bronze. Tanto faz, qualquer uma vai combinar super bem. Agora, talvez você utilizar o branco, ele combina, claro, mas talvez vai ficar morninho, sabe? Vai ficar sem graça. Então, nesse momento, quando as suas cores são neutras, quando eu falo cores neutras, eu tô falando de cinza, de bege, de preto e de branco, certo? Quando eu falo cores quentes, cores coloridas, eu tô falando de vermelho, de amarelo, de azul. Então, existe aí o caminho da cor que você tá indo. Se você tá indo para os neutros, talvez usar um vasinho branco e um vasinho concreto vai ficar mais do mesmo, né? Então, de repente, fica legal você ir para um metal. Agora, se você tá no estilo totalmente industrial, e o que é o estilo industrial, né? É concreto aparente, é o piso cimento queimado, o que mais? Prateleiras em metal preto. Essas cores mais frias, esse estilo mais industrial aparente, que são instalações aparentes, né? Como a parte elétrica aparente. Você ir para a parte do concreto fica muito legal. O prata fica bem, o preto, eu não tenho nenhum vasinho preto aqui, mas o preto, vasos pretos ficam muito legais. E se você já quer um lugar mais sofisticado, mais refinado, aí vai casar muito bem os metais. Os metais bronze, dourado, como esse aqui principalmente, texturizado, isso fica lindíssimo e também eleva o nível do seu restaurante. É super importante pensar qual é o perfil do cliente que você quer atender na hora de pensar as decorações, porque o público mais sofisticado, ele vai exigir elementos mais sofisticados. Aquele público mais descolado, mais jovem, mais desapegado, ele já vai gostar de um concreto aparente, do próprio branco, né? Ele já não vai dar tanta atenção para o metal, para o sofisticado. Ele vai querer talvez texturas, né, diferentes, inovadoras. Então vai variar muito de acordo com o público que você está atendendo, de acordo com o estilo do seu restaurante e de acordo com o tipo das mesas que você vai ter no seu ambiente. Agora, antes da gente montar os arranjos, eu queria mostrar os tipos das plantinhas que eu uso. Eu uso bastante, gente, gosto muito do lírio. O lírio, eu acho ele uma planta super elegante. Ela é uma planta que traz uma sensação de paz, de aconchego, de casa, sabe? Então eu uso muito branco, principalmente a cor branca. O amarelo também acho lindo. Então eu uso muito lírio. Inclusive, o lírio natural, ele tem esses polenzinhos aqui no meio. Isso solta um cheirinho muito bom, muito bom. Ele deixa o ambiente todo perfumado. Porém, para algumas pessoas, ele pode trazer irritação e alergia. Eu, particularmente, tenho muita alergia com lírio. Eu lembro que uma vez eu estava no mercado fazendo compras e tinha lírios lá para vender. E eu acho lindo lírio, eu sou apaixonada por lírio. E eu pensei, eu vou levar um lírio para casa porque eu acho lindo, eu quero um lírio na minha casa. E eu levei um lírio para casa. Gente, eu não consegui ficar 1 hora com o lírio dentro de casa. Eu fui obrigada a colocar ele na sacada e trancar ele fora de casa, porque ele é muito cheiroso, só que ele, para quem tem rinite, alergia, às vezes ele incomoda muito. Então, muito cuidado na hora de escolher o lírio. Uma outra planta que, na verdade, não é uma planta, é um tipo de planta, que é uma tendência a partir de agora, nos próximos anos. São plantas no seu estado mais selvagem, digamos assim. São plantas do campo, plantas mais naturais. Sabe aquelas plantas que a florzinha nasce meio que no meio do mato, parece que é mato, mas é flor? Exatamente isso. Esse tipo de planta aqui, que aparece o caule, né, o caule mais natural, mais rugoso, mais cara de floresta, essas plantas elas são uma grande tendência. Então, restaurantes mais contemporâneos, ou que querem realmente criar um ar bem diferenciado, as plantas mais
selvagens, são lindas e combinam muito. Agora, as plantinhas coringa do seu restaurante são os verdinhos. Sejam eles avermelhados, amarelados, verdinhos nos tons do verde. Gente, todas as plantas verde, elas são muito coringas. Tanto verdinhos assim, que você pode estar fazendo bojinhos, como as próprias costelinhas de Adão. Hoje existem as costelinhas de Adão pequenininha, existem as costelinhas de Adão grande. Essas plantinhas aqui, elas combinam muito bem com os ambientes industriais, mais contemporâneos, mais modernos, né? Não tão clássicos e tradicionais, porque elas têm uma pegada aí mais natural, né? Mais folha. E esse tipo de material, ele fica lindíssimo nesses ambientes aí mais modernos e descolados. Então, verdinhos tanto assim, como os verdinhos mesmo tradicionais, que daí podem ser folhagens, né? Tem muitos tipos de folhagens verdes que ficam lindas, que você pode estar misturando, compondo uma com a outra. Ó, aqui tem um outro tipo também de verdinho, né? Que é um verdinho mais fluido, mais fininho. Também fica super legal misturar eles, né? Misturar. E também você pode estar misturando esses verdinhos com o próprio lírio, por exemplo. Deixa eu mostrar para vocês. O lírio com esse verdinho, ele fica super lindo. Dá uma misturada, compõe super bem. Depois eu vou mostrar nos arranjos como é que a gente faz eles. Outro tipo de planta que são super coringa e que tá super se usando, né? Já viraram os queridinhos de todo mundo, são as suculentas, né? Existem as suculentas com as florzinhas, existem essas que parecem um cactus, existem os cactos mesmo, né? Que são essas suculentinhas, e tem as suculentinhas pequenininhas. Ó, esses modelinhos pequenininhos que ficam lindos, que combinam com qualquer espaço, que você pode usar principalmente para esses vasinhos mais baixinhos, sabe? Elas ficam super bem porque elas ficam bem da altura deles. Então esses vasinhos baixinhos, gordinhos, ficam super bem com as suculentas. E também tem as suculentas que são maiores, que são essas que são uns raminhos, tipo um bojinho assim, um buquezinho. Essas suculentas aqui também são super legais. E, por último, as orquídeas, né? Orquídea é uma planta super elegante, super sofisticada. As orquídeas também são coringas nos ambientes, elas trazem leveza, bem-estar, requinte, né? Então, vocês podem utilizar tanto as orquídeas maiores, né? E orquídea é uma planta que natural é bem mais fácil de cuidar, porque ela precisa de água aí a cada 20 dias. Então, utilizar as orquídeas naturais é super legal. E tem tanto as orquídeas grandes assim, como também tem as orquídeas pequenininhas. Olhem a diferença de uma para outra. Essa aqui as folhinhas são bem pequenininhas e elas são mais delicadas. De repente, em cima de uma mesa vocês conseguem colocar, porque elas são pequenininhas. Bom, e agora como é que a gente monta os arranjos então? Primeira coisa que a gente faz é colocar um pedacinho de argila dentro do vaso. Então, a gente faz uma bolinha mais ou menos assim, de acordo com o tamanho da planta, né? A gente encaixa bem lá dentro, no meinho. E a gente vem com a plantinha, no caso eu vou usar esse buquezinho aqui, e acomoda ele bem. Normalmente, quando a gente coloca a plantinha ou as plantas, a gente fica com um vazio dentro. Então, de que forma eu preencho? De duas maneiras. Uma, com esse musgo. É um musgo, ele vem em saquinhos, tipo esse daqui, ó. E daí eu tiro o musgo, os pedacinhos, e eu vou colocando nos cantinhos para preencher. Então, a gente fica com um preenchimento, né, com um material natural. E não fica aquele buraco e nem aparecendo a própria argila. Então, é dessa forma que a gente vai preenchendo os vasinhos. Então, como eu comentei, é super importante sempre pensar o tamanho do vaso com relação ao tamanho da planta para ficar proporcional. Quando a gente tem vasinhos pequenininhos, tipo esse daqui, você pode usar uma suculenta apenas. Também coloco a argila dentro, acomodo bem ela
para que a planta encaixe, para que eu também não precise afundar muito a planta. E de novo, também fico com um vazio. Então, eu também pego o musgo e preencho todo o vasinho. Quando a gente tem vasinhos menores, tipo esse daqui, é legal você usar as suculentas pequenininhas. Então, também coloca argila e encaixa eles e vai ficar bem legal. Para usar as costelas de Adão, é legal sempre pensar esses vasinhos compridinhos. E daí, como é que você faz para elas ficarem direitinho? É legal pegar uma delas e entortar sempre. Também dá para colocar argila para fixar. E a outra fica retinha. Então, você encaixa as duas e dá aquele efeito das costelinhas de Adão. Bem interessante. Quando a gente tem os vasinhos maiores, como esse daqui, mesma coisa, lembram? Proporção. A gente coloca os verdinhos, então coloca argila também, vai colocando os verdinhos e coloca o musgo para finalizar. E um outro material que eu uso também para preencher os vasinhos é esse cascalho. Isso aqui são pedacinhos de madeira que você compra um pacote, tipo esse daqui, ó, pacotinho de cascalho. E daí você pode colocar um pouquinho de argila para fixar as plantas, né? Essas plantas mais compridas, tipo o lírio, tipo essa daqui, fica legal nesses vasinhos maiores. E daí depois você preenche todo o vasinho com os cascalhos, dá um efeito super bonito e preenche também o vaso. E para você utilizar esses vasinhos mais baixinhos, mas mais profundos, eu gosto de utilizar bastante também as suculentas. Então eu coloco várias, coloco a argila, daí eu coloco elas distribuídas de forma harmônica e preencho com o musgo também. Então dá um efeito bem legal, um vasinho baixinho fica super bonito dessa forma. E as orquídeas, é legal você usar sempre esses vasinhos baixinhos também. E daí a boca do vaso, né, o diâmetro dele, você vai variar de acordo com o tamanho da orquídea. Nesse caso a minha orquídea era pequenininha, então eu coloquei ela num vasinho menor. E aí, gostaram? Então, agora comecem a utilizar as flores no restaurante de vocês e marca a gente pra gente ver como ficou os arranjos.